continuando parte 2 aí da aula do provimento, tá? Uma aula muito importante, uma aula que sempre é cobrado na prova de concurso público, né? Então, na primeira parte, nós vimos ali as formas de provimento, tá? Nós vimos também a parte do concurso, né? Muitas jurisprudências, muitas súmulas, né? E agora a gente vai para outra fase, né? Que é a fase do quê? Da posse, né? Posse e o do exercício. Professor, posse, né? Antes da posse, só recordando para você aqui, ó, posse, né? Ó. A posse dar-se-á mediante o quê? Nomeação, né? Nomeação de quem? Do ato do chefe do Poder Executivo. É um ato de governo, né? Ato do chefe. Executivo, legislativo ou judiciário. Ok. Então tá aqui. Agora é a posse. A posse está no artigo 13. Vamos ler, pessoal. Vamos, ó. A posse dar-se-á pela assinatura em respectivo termo. Parou, né? Ou seja, posse é um ato solene, tá? Você foi nomeado, tá? Publicado no Diário Oficial, o ato de nomeação para tornar público que você foi habilitado em concurso público e o serviço público está o convocando para assumir o seu cargo. Para você assumir o seu cargo, ó, tudo isso aqui é para você chegar aqui, ó, nesse cara chamado cargo. Você vai ter que assinar um documento, né? Então a posse aqui é um ato, né? Aí, ó. Você vai assinar o famoso termo de posse. E aí, prof? Cara, por favor, cara, o dia que você conseguir aí te assinar seu termo de posse, e se essa aula te ajudou você a alcançar seus objetivos, tira uma fotinha, me marca lá, tá? Me marca aí, né? Vai lá no site, no Instagram do Lar Concurso, marca a gente lá, siga a gente lá. Me marca no meu pessoal, que é Luiz Antônio de Carvalho Oficial. Vou ficar muito feliz. Então, posse é um ato solene, né? É um ato solene, é um termo, um documento, na qual, ou seja, esse documento que nós temos parâmetros, deve constar as atribuições, deveres, responsabilidades e os direitos do cargo, tá? Você vai assinar esse documento falando que você vai se comprometer com esse cargo, né? Aí, ocupado que não poderão ser alterados, olha aí, ó, não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Então tá aí para você, isso que é o ato, né? Um ato solene, a posse, né? E aí, prof, cara, a posse ainda tem vários detalhezinhos aí, né? Vários detalhezinhos, né? Esse aqui é a posse, né? Professor, e o prazo da posse, né? O prazo da posse, neste caso aqui, tá? São 30 dias, tá aí, 30 dias. Então, da publicação do Diário Oficial, tá certo? Da publicação do Diário Oficial até a sua efetiva posse, você tem 30 dias para assumir seu glorioso cargo, né? E aí, professor, em relação a esse assunto aqui, só para a gente fazer uma ajuda à memória para vocês, né? E esse aqui é um ponto onde há mais divergências nas legislações brasileiras, nas diversas, estadual, municipal e federal, né? Então nós temos aqui concurso público, bacana, tudo isso aqui é igual. Nomeação é igual para todos, né? Posse, 30 dias, exercício 15 dias. Esse aqui é o roteiro, tá? Muita atenção, da Lei 8.112, tá aí, ó, 30 e 15, tá? Ok. Mas varia muito, gente, muito, muito mesmo, né? Eu estou falando isso porque essa aula aqui aproveita também para outros, né? Para outros, né? Aproveita para outros aí, né? Aproveita para outros, como é que eu vou falar para você? Para outros concursos estaduais e municipais. O Estatuto da Lei da 8.112, ela é referência para todos os estatutos estaduais e federais e municipais, né? Por exemplo, aqui, ó, Lei Complementar 93, né? O Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais do município de Cuiabá, né? Lá diz, posse 30, pode ser prorrogada por mais 30, exercício 5 mais 5. Tá aí. 30, 30, 5 mais 5, né? 70, né? Ó, nós temos aqui, isso aqui são dois servidores, né? 220, que é dos profissionais da educação, de Cuiabá também. 30 mais 35, não pode ser prorrogado o exercício, né? Ó, Estatuto Estadual, tá? Do Estado do Mato Grosso, é 30 e 15, né? Padronizado. Então, existem uns que são 30 e 30, né? Antes aqui era 30 e 30, a lei alterou, né? Então nós temos aí essas datas aqui, né? Então, esse aqui é um ponto só para vocês aí
considerarem, analisarem certinho que pode ter alterações. Bacana? Então tá aqui, né? Esse cara aqui é muito importante. Então, quando você for estudar... eu estudei a 8.112, professor. Agora eu vou estudar lá a lei estadual. Cara, você vai perceber que a maioria são iguais, né? Mas isso aqui é um ponto de observação, que você vai ter que ir lá direto lá e fazer essas anotações lá, né? Ok, fechou, né? Professor, eu estou no cargo, né? Eu passei pela posse, assinei o documento, postei lá no Instagram, marquei o professor, tá? Professor lá, que marquei o professor, entrei em exercício, agora eu estou no cargo, bacana, né? Qual que é um dos grandes motivadores para o serviço público, né? Um dos grandes motivadores do serviço público é esse cara aqui, estabilidade, né? Ninguém pode mandar você embora, né? E na próxima aula da vacância a gente vai falar todas as hipóteses, todas as situações na qual o servidor pode ser demitido, né? Pode perder o cargo, né? A estabilidade. Professor, já sou estável? Não, não é estável ainda. Depois do exercício que você está efetivamente trabalhando, que você compareceu à atividade, para você adquirir estabilidade, você vai ter que passar por um cara que é chamado de estágio probatório. O estágio probatório é padronizado, tá? Para você adquirir o estágio probatório, você tem que ter efetivo exercício de 3 anos, né? E mais avaliação de desempenho, tá? Se você for aprovado na avaliação de desempenho mais 3 anos, você vai ter o benefício da estabilidade, tá? Esse exercício lá, então são 3 anos. Ah, professor, eu sou CLT e o período de experiência da CLT são 90 dias, exatamente. São 90 dias. Aqui não, aqui são 3 anos, tá? 3 anos. Todos esses detalhes nós estudaremos ainda nessa aula. Aqui é só para você ter uma orientação, para você ter um norte, né? O aluno, quando tem uma visão sistêmica das coisas, ele consegue fixar melhor o conteúdo. Este é o meu objetivo aqui, tá? Vamos lá. Parágrafo 2º, atenção, tá? Em se tratando de servidor, parou, tá? O que está falando aqui? Explicação, ó. Então, esse cara aqui, ele já é servidor. Já é, ó, servidor. O que o sujeito fez? Ele foi aprovado noutro concurso, noutro cargo. Aí, ó. Ok, ele é servidor, tá? Que esteja na data da sua publicação do ato de publicação, ou seja, foi a nomeação, tá? Lá na nomeação dele. Estiver em licença, né? E licença prevista tal no artigo 81, tá? E tal, e férias e afastamento. Ó, tá? O prazo será contado do término do impedimento. Então é o seguinte, né? Este cara aqui, ele está em férias. Ele passou o concurso público, né? O que aconteceu? Foi publicado aqui, tá? No dia 25/7/8, né? 25/8 foi publicado o quê? Seu ato de nomeação, por exemplo, tá? Coloquei 25 que é data da minha irmã, né? Aí é o seguinte, as férias do cara encerra, ó, tá? 29/8. Ou seja, ele está em férias, então logo ele está impedido, tá? Então vai contar, não é dia 25, o prazo dele será contado do término, então no dia 30. Dia 30/8, né, será contado o prazo dele para a posse. Isso que está escrito aqui, isso aqui é o parágrafo 2º aqui, esse aqui é o parágrafo 2º, né? Professor, estou entendendo tudo, né? Então já é, ó, em se tratando de servidor, o cara já é servidor, né? Que esteja na data da sua publicação do ato de provimento, que é a nomeação. Em licença, não é o caso, né? Previsto, tal. O afastamento, ok, aqui tem o que? Férias, né? Férias, tá? Afastamento, férias, né? O prazo será contado no término do impedimento. Então ele está em férias no dia 25, né? Só que as férias dele terminam dia 29. Ou seja, o prazo dele contará do dia 30 dias. Aí ele terá esse cara aqui, né, pela ordem, 30 da posse, mais 15 do exercício para efetivamente labutar
na administração pública, né? Pronto, bingo, apagou, né? Aí, fechou. Isso que diz aqui. Ah, professor, mas ficou uma coisa em claro, não ficou claro para mim. O que não ficou claro, meu filho? O que é esses montes de alíneas aqui? Agora eu passo uma a uma para vocês. Então o cara já é servidor, tá? Se ele já é servidor, tá? O prazo dele contar-se-á a partir do momento do encerramento do quê? Do seu impedimento. Artigo 81, olha aí, ó. Licença por motivo de doença em pessoa, em família. Fiquem tranquilos que nós vamos bater cada uma dessas licenças aqui, né? Ó, artigo 81, 3, para serviço militar, né? Então só depois do término do serviço militar que passa a contar o prazo dele. 81, 5, né? Para capacitação. 102, 1, ele está afastado para férias, né? Ó, 102, 4, programa em participação de treinamento regularmente instituído por ou em programa de pós-graduação, estrito sensu no país, conforme dispuser o regulamento, né? Olha aí, ó, outro, ele é tribunal do júri e outros serviços obrigatórios por lei, né? Licença gestante, adotante, a paternidade, licença para tratamento da própria saúde até o limite de 24 meses, cumulativo ao longo do tempo do serviço público prestado à União em cargo de provimento efetivo, né? Licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, licença para capacitação conforme dispuser o regulamento, deslocamento para a nova sede em que se trata o artigo 18, que é a remoção, e finalmente participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica, né? Então tá aí, se o cara já é servidor, ele está em uma dessas situações, o prazo dele para a posse é após o término desse impedimento. Bacana, entenderam? Então, olha só, isso cai em concurso? Cai, porque poucas pessoas conseguem ter essa compreensão do artigo. O cara lê lá e ele não compreende, ele passa batido, né? Tá? Agora, aspectos específicos da posse. Esse parágrafo terceiro aqui já caiu umas 30 vezes em concurso, vai cair muito mais, né? Ó, a posse. Posse não é a assinatura do ato solene? Isso, ele vai lá, vai o quê? Vai reconhecer as atribuições do cargo, seus direitos, deveres, responsabilidades, obrigações, tudo, né? Vai fazer o juramento, eu juro, vai tirar uma fotinha, mandar para o professor, vou ficar muito feliz aí nessa sua empreitada, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo um aluno meu encaminhado aí na vida, né? É um prazer muito grande isso não tem preço, né? Aí é o seguinte, o cara está vai ter uma viagem, uma lua de mel, por exemplo. Tá? Você sabe que tem mais 15 dias, né? Ele está em lua de mel, ele sabe que está para ser nomeado. O que o cara faz? Ele pega papai, mamãe, vem cá, papai. Papai, melhor, papai. Isso é coisa papai, né? Papai, você vai tomar posse em meu lugar. Pode, pode. Através de procuração específica, tá? Procuração específica. Então é o seguinte, gente, ó, posse, primeira coisa, isso cai em concurso, tá? Posse, ele é diferente de exercício, tá? O que é a posse? É posse, vai a verificação que você tem todos os requisitos previstos no edital, você vai apresentar a certidão de tudo que está previsto no edital, assinar o documento, todas as documentações, tudo, tá? Tá lá, tá? Está provando que você está apto, está de acordo com a lei, ok? A posse pode, ó, ser por procuração. Porque é um ato solene, uma assinatura. Então pode ir lá se o papai assinar o documento, né? Mesmo se o papai assinando o documento para você, manda a foto para mim, viu? Então, procuração específica, ok. Tá? Pode, é autorizado, né? O artigo autorizado. Agora, o exercício não pode. Tá? Por quê? Porque o exercício é o efetivo trabalho. Você se apresenta na repartição para a sua labuta, para você trabalhar normalmente, tá aí? Então, posse pode ser por procuração, tá? O que é procuração específica, professor? É uma procuração que tenha somente aqueles fins, tá? Que é o quê? Papai vai tomar posse no meu lugar. Pronto. Só isso. Você tomou posse, tá? Tomou posse no seu lugar, né? Só haverá posse nos casos de provimento do cargo de nomeação. Tá aí, ó. Então, a nomeação, tá? Nomeação é um ato de quê? É um ato de provimento. E a posse é somente na nomeação,
Tá? Isso aqui é muito importante, porque forma de provimento. O cara teve a sua reintegração, o cara foi demitido, aprontou, conseguiu derrubar na justiça, aí ele voltou, né? E aí, professor, ele vai tomar posse? Não, ele vai ter reingresso, o ato de reingresso. Posse só dá somente com a nomeação. Nomeação a gente vai ver para cargo efetivo e para cargo em comissão, né? Quinto, o ato de posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores, né, que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, né? E aí, professor? Cara, muita atenção, tá? Muita atenção. Primeiro, muita atenção mesmo, principalmente se você já é servidor público. Isso aqui chama-se declaração de cargo, tá? Primeiro dispositivo que eu vou falar para vocês, tá? Ó, declaração de bens. Ok, então você tem que apresentar a sua declaração de bens, né? Essa declaração de bens aqui, ela é combinada com a lei 8.429 de 99, né? Que essa aqui é a lei de improbidade administrativa. Lá na lei de improbidade administrativa, diz claramente que você tem que apresentar a sua declaração de bens e patrimônio. Pronto, né? Para quê? Para ser acompanhado. Você é um agente público agora. Tá? Você é um agente público e você vai ser acompanhado ao longo do tempo, né? Professor, e o que significa assim, ó? Declaração de exercício, tá? Eu vou ter que colocar aqui o azulzinho, cara. Não, o vermelhinho, né? Vou colocar o vermelhinho aqui, né? Declaração do exercício, tá? Vamos supor, tá? Muita atenção, você que já é servidor público, almeja, deseja, faz concurso público. Então aqui tá você, tá? Você é servidor e ocupa um cargo de técnico. Bacana. Aqui você é estável. Você já passou por estágio exploratório, foi confirmado no cargo, né? Aqui é o cargo de técnico. O que acontece? Se você foi aprovado, olha aí, ó, aprovado no concurso novo para o cargo de auditor. Tá? Você vai lá, você toma posse. No ato de posse, você faz uma declaração do exercício. O que é a declaração de exercício? Tá? O que é a declaração de exercício? Você vai dizer que você é técnico, que você está pedindo exoneração em virtude de aprovação no outro cargo. Tá? Isso. Tem que fazer? Tem. Tá? Você tem que informar o novo cargo esse seu vínculo, mesmo que você peça exoneração de lá. Por quê, professor? O futuro a Deus pertence, meu amigo. Não feche essas portas da sua vida, você não sabe o que vai acontecer. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, porque aqui é para você aprender também para a vida. Eu falo isso porque eu fui gestor de gestão de pessoas, de recursos humanos no estado do Mato Grosso por muitos anos, né? Tenho aí muita experiência na prática em relação a isso. O sujeito vai lá, era técnico, não gostava do cargo, estava insatisfeito, ganhava pouco, foi para o cargo de auditor. Estou fazendo uma hipótese para você, uma hipótese. Estou ilustrando o exemplo, tá? Não leve a mal aí técnico nem auditor. O sujeito chegou lá e fez o seguinte, né? Chegou lá e fez o seguinte. Odiou o cargo. É uma máfia, não sei o quê. Aqui só o cara pensa em dinheiro. Eu estou infeliz. Tá? Eu estou infeliz. Estou sendo um péssimo servidor. Tá? O que acontece? Ele vai ser inabilitado em estágio probatório. Então, ele vai ser reconduzido. Reconduzido. Se ele fez essa declaração aqui, na posse do outro cargo, ele passa a ter o direito à recondução. Mesmo que ele seja habilitado no estágio probatório. Ele chega habilitado, não, quando for confirmar ele no cargo, ele declara que ele deseja voltar, retornar ao cargo anterior. Pode? Pode. Só que no outro cargo o cara é estável, né? Olha a condição aqui, ó. Ele é estável, tá? Já foi confirmado. Então a vaga já é dele. Já está carimbado lá no RH, tá? Toda a movimentação desse bendito cargo aí. O cargo já é dele. Fechou? Então, isso é declaração de cargo. É muito importante, cara. É muito importante. Agora, chega lá o cara, ele vai lá e assina um documento padrão, que eu já vi muito isso, que é de não declaração no outro cargo.
Se ele fala de não declaração, acabou. Se ele foi inabilitado, dançou, rodou, tchau, tchau, né? Ele já dançou, foi para o espaço, né? Aí ele foi para o espaço, né? Ele não pode, tá? Ele não pode. Então isso é muito importante, cara. Investir um tempo maior aí, porque eu sei que você vai ter uma vida de concurseiro aí, vai passar em muitos concursos, né? Agora é o seguinte, olha aqui o que acontece aqui, né? O cara, ele fez o concurso, olha a situação. Ele foi nomeado, que é um parto a nomeação hoje em dia. Depois de ele ser nomeado, tá? Ele foi nomeado, ele não tomou posse. Ele não tomou posse, né? Ele não tomou posse nos 30 dias. Ele vai ser exonerado? Não. Se ele não tomou posse, vai ter uma publicação de outro ato, tornando sem efeito o ato dele, tá? O ato dele de quê? De nomeação. Pronto. Ele vai se tornar sem efeito. Por que ele não é exonerado? Porque ele não é servidor público. A partir do momento que você foi lá na posse, tá? Assinou o documento, tirou a fotinho, mandou para o professor, cara, pronto, ali naquele momento você já é o quê? Você já é servidor público, só não está em exercício. Ali você já goza das proteções do serviço público. Tá? Agora, você foi nomeado, você não é servidor público ainda. Você tem que se apresentar, é um ato solene, um ato formal, um ato de confirmação, um ato de conferência de documentos, um ato de aceite. Vai que você é um sujeito que não vai aceitar aí as atribuições do cargo, as suas responsabilidades, ele não vai ser, ele não quer. Então, ele foi nomeado, mas não assinou o termo de posse. Então, o ato vai tornado sem efeito. Essa palavra feia aqui, tornado sem efeito, já caiu mais de 50 vezes em concurso público. Tá? Então, pelo não concretização da posse, num prazo, no caso previsto aqui de 30 dias, o cara é tornado sem efeito. Né? Ok. 14. Lá nos requisitos básicos não diz que o cara tem que ter saúde física e mental? Então, ele vai ter que passar por quê? Por inspeção médica oficial. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto, física e mentalmente, para o exercício do cargo. Né? Então, aí a administração pública, como toda e qualquer empresa, né? Organização, deseja o quê? Deseja que os seus quadros tenham boa saúde física e mental. Né? Óbvio, né? Pronto. E agora? Agora é o exercício. Tá? O exercício. É outra fase, né? Então, o cara aqui, o que ele fez? Ele passou no concurso, ele foi nomeado, ele tomou posse, apresentou os documentos, assinou um papelzinho, mandou foto pro professor, ó, obrigado aí. Agora é o seguinte, quando você toma posse, você vai receber um papelinho, um papelito, tá? Nesse papelito tem uma ficha de encaminhamento, né? O que é essa ficha de encaminhamento? É onde você vai trabalhar. Aonde que você vai entrar em exercício. Aonde você vai entrar em exercício. Então você vai pegar aquele papeletinho, aquele papelzinho, não joga fora, vai lá, tal repartição, chega lá, pum, entrega lá para o cara que está designado, o cara vai receber e vai assinar e vai te dar sua via. Ou seja, ali você se apresenta para o trabalho, você entra em exercício ali, efetivamente você começa a trabalhar. E ali, efetivamente, você começa a ganhar seu din-din. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou função de confiança, né? Então, esse é o exercício, né? Então, é no cargo ou função de confiança, né? Ok, a gente vai falar um pouquinho mais de função lá quando a gente falar de benefícios, né? Ok. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Está aqui, tá? 15 dias. Então, é o seguinte, o cara tomou posse, ele tem mais 15 dias para se programar para efetivamente trabalhar, tá? De corpo e alma. Corpo e alma. Então, tem 15 dias aí. Fechou? Tá? 30 e 15. Tá. E agora? Olha só. Tem. Muito. O sujeito faz um concurso difícil. O sujeito é aprovado. O povo do contra é foda, né, cara? Mas o povo do contra é foda, né? O cara é nomeado, porque hoje em dia a nomeação é um parto, tá? É um parto. O cara foi nomeado. O cara
tomou posse, levou toda a documentação, gastou uma nota com papel, impressão de não sei o que, certidão disso, daquilo, diploma, e foi lá, tomou posse. Assinou, falou o juro, mandou foto para o professor. Beleza. Ele tem 15 dias para começar a trabalhar e ele não vai. Ele não vai. Se ele não comparecer no prazo de 15 dias, de acordo com aquele papelito que ele recebeu lá na posse, não é tornado sem efeito, ele vai ser exonerado. Por que ele vai ser exonerado? Porque é uma forma de vacância do cargo público. Quando ele assinou o termo de posse, ele já é servidor público. Ele já está ocupando aquela gloriosa vaga que muitos almejam e desejam no Brasil. Tá? Então ele vai ser exonerado, retirado dessa vaga, e a vaga vai ficar liberada para o próximo. Quando eu falei tornado sem efeito, é porque ele não tinha tomado posse ainda. Ele não assinou o termo. Tá? Não assinou o termo. Ok? O servidor será exonerado do cargo, cai bastante, né? Ou será tornado sem efeito o ato de sua designação no caso da função de confiança, né? Se não entrar em exercício nos prazos previstos nesse artigo, observado o disposto no artigo 18, tá? Então tá, vamos com calma aqui, tem muita informação aqui. Então, cara, vamos do efetivo primeiro. Ele tomou posse, entrou em exercício, ele será exonerado. Só que o que é função de confiança? Função de confiança é exclusivamente para quem já é efetivo. Tá? Você é efetivo, tá? Você é efetivo. Tá? Você é efetivo, está aqui, né? Você é efetivo. Então você vai ser designado. Quando você já é efetivo, você não é nomeado. Você vai ser designado. Desculpa, você vai ser designado. Tá? Para uma função de. Você foi designado para uma função de confiança, uma função de liderança, uma função de chefia. Se você não entrar, entendeu? Se você não entrar em exercício, tá? Em 15 dias, tá? Em 15 dias, se você não entrar em exercício em 15 dias, tá? O que vai acontecer? Vai se tornar sem efeito o seu ato da função de confiança, tá? Professor, o que significa, professor, aqui, ó, o artigo 18, né? Vamos lá, ó. O servidor será exonerado do cargo. Bacana. Isso aqui que é a explicação principal. Ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança. Ok, né? Função de confiança. Então tá aqui, tá? Se não entrar em exercício nos prazos previstos nesse artigo. Qual que é o prazo? 15 dias. Então você foi designado para ser chefe lá em Matupá. Bacana. Então, você tem quantos dias para entrar em exercício? 15. Tá? Agora, ele fala, observados o artigo 18. O artigo 18 é outra história. O artigo 18 é o artigo que fala da remoção. Tá? Ó, remoção. Na remoção, ele vai atribuir prazos. E nós teremos prazos diferentes de 15 dias. Tá. Vamos falar só de função de confiança. Tá? Eu vou ter que falar desse assunto agora para completar a ideia. Tá? Tem que estar claro, cara. Aqui você está com um estudo de profundidade, não é um estudo superficial. Então você tem que saber, vamos lá. Função de confiança. Função de confiança é para o cara exclusivamente para o servidor efetivo. Tá? A função de confiança é para a direção, chefia e assessoramento. Também muito próximo também aí a questão de cargos em comissão, que a gente vai estudar mais para frente. Tá aí, função de confiança. Então eu já sou servidor público, né? Então eu fui designado para ocupar uma função de confiança, eu fui designado para ocupar minha função de confiança no almoxarifado, por exemplo. Tá? Qual que é o prazo que eu tenho? 15 dias. Ou imediatamente, né? Normalmente imediatamente. Se em 15 dias eu não entrar em exercício da função de confiança, eu vou ser exonerado? Não, isso que cai na prova. Eu vou ser tornado sem efeito, né? Então vai cancelar aquele ato que a hora tinha feito por mim, tá? Agora, eu estou em Cuiabá e eu fui designado para ocupar a função de confiança lá em Matupá, uma cidade de 800 quilômetros, eu não tenho prazo de 15 dias, tá? Você vai ter o prazo previsto no artigo 18, que é outro prazo. Outro prazo. Tá claro? Ótimo, né? E aí, professor? Cara, papo sério. Se eu fosse você, né? Se eu estou com o propósito de ser aprovado, eu parava o vídeo agora
E voltava aí 5 minutos para entender bem essa situação, tá? Para entender bem essa situação. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado, o servidor competente dar-lhe o exercício. O que é isso? Você não lá na posse, lá, na designação, você não vai receber um papelito? Sim. Você vai com o seu papelito até a autoridade competente que está no nome do papelito. Chegou lá no papelito, você entrega o papelito pro cara. O papelito nada mais é o que? A autoridade competente. Ele vai carimbar, assinar, pronto. Você está em exercício. Ah, né? Agora vamos lá. Função de confiança, olha aí. Por isso que eu não queria explicar naquela hora ali, né? O início do exercício da função de confiança coincidirá com a data da publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastamento ou por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil, né? Olha aí, ó, né? O útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Então tá aí para vocês, né? Então aqui, ó, não poderá exceder 30 dias da publicação. Então o cara tá com qual licença, ele foi designado, vai ter o novo prazo. Vai ter o novo prazo, né? Artigo 16. O início da suspensão, a interrupção, o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Vamos lá, primeira coisa, né? O que é assentamento individual? Assentamento individual é ficha funcional, né? Então todo servidor, né, tem uma ficha lá no RH. Então tá isso, né? Então toda a sua vida funcional estará lá no RH. Esse artigo 16 é a vida do RH. O início, tá? O ato de nomeação, a posse, a suspensão, a interrupção, o reinício do exercício serão registrados no assentamento funcional. Ou seja, lá vai ter toda a sua vida funcional, né? Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual, né? Ou seja, quando você entra em exercício, você vai ter que apresentar um dos documentos que eles solicitam, é a fotinha 3x4 para colocar na sua ficha, né? Então tá aí pra galera aí. Só que normalmente o pessoal pede isso lá na posse, né? Promoção, né? Vamos falar de promoção, tá? Tá, promoção. Esse promoção não está no lugar certo, porque o artigo 18 fala de remoção. Mas vamos falar aqui de promoção, né? Promoção. Lá atrás. Quais são as hipóteses de provimento? No começo dessa aula, eu falei para vocês. As hipóteses de provimento, 4 R's, mais ANP, né? Tá, vamos lá. Reintegração, recondução, readaptação e reversão do aposentado. Tá aí, os 4 R's. A, aproveitamento. N, nomeação. P, promoção. 17, promoção. A gente vai falar da promoção. Tá aqui. Então, promoção aqui é o quê? É uma movimentação, tá? A promoção é uma forma de provimento, tá? Vamos lá. O que é promoção? Cara, ó, você está na carreira, ocupando a letra A3, por exemplo, né? Aí você fez curso, não sei o quê, papapá, pulou para B3, né? A posição B3. Isso aqui é o quê? Uma promoção. A promoção não interrompe o tempo de exercício, ó, não interrompe. O que está dizendo aí? Se você tem 3 anos aqui, ó, vai aproveitar o tempo aqui, ó, assim para diante, ó, né? Que é contado o novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato que promover o servidor. Aqui, ó, tá, vai indo. São várias contagens, né? Então não interrompe, né, o tempo de serviço do cara, o tempo de exercício. Muito bacana essa ponderação aqui, tá? Muito bacana mesmo essa ponderação, né? Então, isso que é promoção. Artigo 18. O artigo 18 é um artigo que a gente vai tocar muito nele. Então, a gente tem que aprender esse artigo 18, né? De ponta a ponta, tá? O servidor que deva ter exercício no outro município, em razão de ter sido removido,
redistribuído, requisitado, cedido, posto em exercício provisório. Olha aí, né? Olha os prazos aqui, né? Então o cara está em Cuiabá, tá? E ele for removido, ele for redistribuído, requisitado, cedido, ou posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Olha aí, né? Então ele foi removido, redistribuído, requisitado, cedido, posto em exercício provisório. Aí eu lembro do caso que eu coloquei lá da função de confiança, tá? Então aqui, ó, então ele vai ter esse prazo aqui, tá? Se ele entrar em exercício em outro lugar, né? No outro lugar, então é de 10, no máximo 30 dias. Contados aqui o deslocamento do sujeito aí. Então isso aqui é o artigo 18, né? Muito, tem que saber muito, né? Na hipótese, tá? Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que ele se refere a este artigo será contado a partir do término do impedimento. Nós vimos isso já agorinha, não vimos isso? Tá lá, né? O cara lá já era servidor e aí papapá, entendeu? Ele foi nomeado, então ele não poderá assumir. É a mesma coisa aqui. Ele só pode entrar em exercício quando não tiver nenhum impedimento. Senão seria uma punição. O cara está de férias, pô, aí vai ter que interromper as férias do cara? Não, não é assim, né? Parágrafo 2º. É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput. Está aí. Então ele pode declinar, né? Ele já pode ir lá assumir imediatamente. Mas infelizmente a maioria vai até o último dia, né, de prazo. Artigo 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho. Aí, ó, jornada de trabalho, fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos. Tá? Respeitada a duração máxima de trabalho semanal de 44 horas, observados limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Né? Então, nós temos aí, né, a jornada de trabalho. Tá? O cara que ele fala o estatuto, lembra-se, né? Aí a gente vai de novo, né? Só para a gente entender aqui, né? Então, a lei, né? 8.112 de 90, ela é geral, certo? Geral, né? O que acontece? Você vai ter que ter mais uma lei específica de carreira. Mais uma lei específica de carreira, tá? Nessa lei específica de carreira, meu amigo, minha amiga, o que acontece aqui? Ele vai definir certinho. Na geral, ele fala, ó, 44 horas semanais, no máximo, né? Jornada de trabalho às 6 ou 8 horas diárias. Quem vai definir esses detalhes vai ser uma outra lei, que é a lei que é o famoso PCCCCS, né? É o PCCS, né? PCCS, lá que vai dizer exatamente aí o que o cara vai ter que fazer ou não, né? Jornada de trabalho ainda. O ocupante do cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime integral de dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Ok, né? Então vamos lá, né? Então o cara, ele ocupou cargo em comissão ou função de confiança, né? Cargo de comissão é uma coisa, função de confiança é outra coisa, né? Vamos aqui, pela explicação, pelo conhecimento já repassado pelo Prof. Luiz para vocês, né? Vamos lá. Eu não gosto dessas coisas soltas, né? Então você tem aqui, né? Ó, cargo efetivo. Bacana. Concursado. O cargo efetivo, você pode ocupar a função de confiança. Tá? Então, função de confiança é 100% para os cargos efetivos, né? Aí você tem aqui, cargo
em comissão. Tá? Esses cargos aqui, todo cargo efetivo é um cargo técnico. Todos esses cargos aqui são cargos de direção, de comando, de chefia. Direção, tá? Chefia, né? Assessoramento. Tá? Aí. Tá aí, né? A lei diz que vai definir. Cargo em comissão, quem que pode? Pode ser nomeado. O servidor público pode ser ou não servidor público. Aqui. Ministro do Estado, cargo em comissão. Pode ser um servidor público de carreira ou pode ser qualquer um outro. Tá? Esse cargo aqui tem estabilidade. Esse aqui não tem estabilidade. Sem estabilidade. Pode ser exonerado ou nomeado a qualquer momento de acordo com a autoridade. Ok? O que está dizendo no artigo, no parágrafo anterior? Que esses caras aqui é regime de dedicação exclusiva. Tá? Ou seja, quem é nomeado para cargo de comissão, para quem é designado, função de confiança. Para quem é nomeado, cargo de comissão. Dedicação exclusiva, ou seja, ele não pode ter outra atividade remuneratória. Tá? Por quê? Porque ele fala, cara, se você vai ser chefe aqui, você tem que ser chefe de corpo e alma, tá? Você não pode ser chefe só. Ah, mas é fora do horário de serviço. Não, aqui não tem nada disso, cara. Aqui você vai ter que ser chefe em dedicação exclusiva. Então você pode declinar esses cargos? Você pode declinar. Né? Você pode declinar, não, eu não quero. Para mim não compensa, porque eu tenho outro biquinho ali. Pronto. Então tá aqui, né? Tá? Olha aí, né? Quando chegar lá nesse assunto certo, a gente vai entender, né, melhor, né? Ok, tá? Então vamos lá, de novo. O ocupante de cargo de comissão, tá? Ou função de confiança, submete-se ao regime integral de dedicação exclusiva. Não pode ter outra remuneração, né? Observado o disposto do artigo 120. Professor, o que é o artigo 120? Vou ler para vocês aqui. O servidor vinculado ao regime desta lei que acumular licitamente 2 cargos efetivos. Então, ele pode ter um cargo técnico e um cargo de professor, né? Quando investido em cargo de provimento em comissão, quando é nomeado em cargo de comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo quando hipótese em que houver compatibilidade de horário e local do exercício, né? E com o local de exercício de um deles, né? Declarada pelas autoridades máximas dos órgãos envolvidos, né? Então isso aqui, então é quando o cara, né, do artigo 120 aqui, ó, do artigo 120 é quando o cara é professor e ocupa um cargo técnico. Regime de dedicação, professor, então, a princípio você o quê? A regra geral, você sai dos 2 cargos para ocupar o cargo de comissão. Beleza? Porque o cargo de comissão é dedicação exclusiva, tá? E aí, professor? É à noite, o cara dá aula à noite. Não tem interferência nenhuma. Então, há compatibilidade de local e horário? Há. Se há, então ele pode trabalhar lá no cara. Então, é uma exceção da dedicação exclusiva, tá? Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis específicas. É isso que eu falo para vocês, né? Então, se tiver a lei específica, isso aqui é geral, né? Vai prevalecer o quê? A lei específica, né? Artigo 20, tá? Agora a gente vai falar o quê? De estágio probatório, tá? O artigo 20 a gente trata do estágio probatório, tá? É o período de experiência. Vamos ler o artigo 20 aqui, né? Vamos lá. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório do período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores, né? Opa, então aqui ele vai entrar em
está em exercício, ele vai ser avaliado no cargo, para ser confirmado para adquirir a tão sonhada estabilidade no serviço público. Bingo, bacana. Primeira consideração, vide a emenda constitucional número 19. Tá? Por que o 24 está tracejado? Né? Porque é o seguinte, porque esta emenda constitucional número 19, tá? Ele alterou o prazo, e nós vamos ler esse cara aqui já já. Então, onde você lê 24, você entende 36 meses. 36 meses, tá? Isso já é pacífico por todas as bancas de concurso, tá? Agora, você tem que saber que o texto da lei, isso aqui não foi revogado, tá? Mas há uma revogação, foi revogado expressamente, mas há uma revogação tácita aqui, né? Então, são 36 meses, ok? Vamos lá. Professor, ele vai ser avaliado? Vai. Essa avaliação, ela é objetiva ou subjetiva? Ela é objetiva. Se ela é objetiva, ela tem critérios definidos. Quais são os critérios? Ele vai ser avaliado em 36 meses. Assiduidade. Se o cara chega no horário, se o cara sai no horário, se o cara não falta muito, né? Disciplina, se ele obedece ordens, né? E tem capacidade de iniciativa, né? Produtividade. Ah, o cara tem tudo, mas o cara não produz nada. Tchau, né? Responsabilidade? Sim, né? Não. Então ele vai ser avaliado com base nesse requisito. Tem que saber? Tem que saber. Decoreba nele. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Tá? Esses não são os critérios, os fatores que eles serão avaliados no cargo. Tá? Ok. E agora, calma. Agora, esse aqui é o artigo 20, o caput dele. Nós temos que ir lá na Constituição Federal, no artigo 41, que esse artigo 41 foi objeto de alteração da emenda constitucional número 20. O que diz? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. 3 anos, tá? Lá estava 24. Os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Exatamente isso, tá? Então tá aqui, né? Ó, ele aqui, então só faz 3 anos, né? 3 anos. Aí ele fala, eles são estáveis. Quais que são as vantagens da estabilidade? Olha isso aqui, essa aqui que é a grande vantagem, ó. O servidor público estável só perderá o cargo, tá? O servidor público estável só perderá o cargo. Então ele não pode ser demitido, ele não vai perder aquela função por qualquer motivo. Não vai pedir, tá? Temos o quê? Temos algumas considerações aí, tá? Somente nessas considerações a gente vai aprofundar esse assunto aonde? Na próxima aula da vacância, que é a retirada, que é o provimento. Mas eu vou ler aqui para vocês isso aqui que o povo brasileiro busca, estabilidade, né? Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que ele seja assegurado ampla defesa, que a gente vai estudar aqui o processo administrativo nesse curso, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa, né? São as hipóteses constitucionais na qual se quebra a estabilidade do servidor público, né? Só lembrando, uma coisa que não, eu tenho que falar isso para vocês de forma lamentável, é o seguinte, ó, então o cara tem um desempenho péssimo, ele pode ser exonerado? Pode. Só que ninguém até hoje foi, porque essa bendita lei complementar de avaliação do servidor público não foi editada ainda. Pasmem, né? Não foi editada ainda essa lei aqui, tá? Não foi editada essa lei aqui, né? E claro que ela é muito importante, porque o serviço público aí tem uma fama ruim. Cadê esses pilantras aí que ocupam aí, que não querem trabalhar, só querem salário? Eu encontrei bastante desses aí, eu posso falar com muita propriedade, né? Vamos lá, né? Esse dispositivo aqui, vamos lá, né? Invalidada, isso aqui é reintegração das necessidades, isso aqui é disponibilidade, né? Como condição para aquisição. Vamos lá, vamos colocar aqui, né? Ó, invalidada a sentença. O cara, então, é o seguinte, estamos falando do artigo 41 da Constituição. O cara era estável, né? Então, ele foi estável. O que aconteceu aqui, ó? Primeiro, ele foi processado, a justiça mandou ele embora. Sentenciou ele à perda do cargo público, tá? A perda. Tá? Então, lá na Constituição, fala, conseguiu a estabilidade, passou no estágio probatório, tudo certinho, tá? 3 anos.
Aí ele aprontou, o juizão falou, ó, tá aqui, cara, ó, tchau. Você não tem como ocupar esse cargo. Condena você à perda do cargo público, né? Transitado em julgado. Olha só. Aí o seguinte, né? A gente vai falar mais para frente desse cara aqui. Ele entrou na justiça e cancelou o processo administrativo, ó. Invalidada a sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, olha a reintegração aqui, ó, quando ele volta, o reingresso dele, né? E o eventual ocupante da vaga estável, reconduzido ao cargo de origem, aí, ó, lembra daquela declaração de cargo? Aqui ele será o quê? Reconduzido. Se ele declarou o cargo lá que não ocupava nenhum, ele não será reconduzido, né? Sem direito à indenização, aproveitando no outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, mas aqui a gente vai falar esse cara aqui já para vocês aqui, né? Tá? Extinto o cargo, tá? Ou declarada a sua desnecessidade, né? O servidor estável ficará em disponibilidade. Isso aqui é o Instituto da Disponibilidade, a gente vai falar já para vocês, né? Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento no outro cargo. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é a disponibilidade e o aproveitamento, né? Opa! Formas de provimento. 4 R's mais ANP. No de cima aqui, ó, a gente viu uma aqui, ó, reconduzido, ó, reintegrado, ó, aproveitamento. Vamos falar dessa disponibilidade. Você trabalha na Secretaria de Políticas Pica-Pau. Tá lá, servidor público, bacana, concursado, tá lá nessa secretaria de boa. Aí um dia você chega na sua repartição, você se depara com pânico do povo. A secretaria foi extinta. Não existe mais. Se não existe mais o órgão, e aí? Não tem mais cargo. O que acontece? Regra geral, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Nós estamos oferecendo 3 opções de curso a preço bastante acessíveis aí. Tem curso até de R$20 aí, que é a parte de conhecimentos básicos, que é a língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos 2 cursos específicos, assistente de administração completaço e um super curso básico de técnico de contabilidade. Qualquer um desses cursos eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado. Só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui. Clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.